Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Vou ajeitar aqui um pouquinho, assim. E hoje é dia do nosso programa Contos e Casos Espirituais. Estamos estudando, meditando, refletindo sobre o que Irmão X nos traz no livro Estante da Vida. E hoje é uma história que gira em torno de médiums e o entorno dos médiuns. Vamos ver em que posição nós nos encaixamos, sejamos médiuns ou não. Mas é uma história curta, tá? Não há muito a falar, porque a própria história já vai. Não é uma história curtinha, mas para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus, gratidão a Deus acima de tudo, pela infinita misericórdia com que somos cuidados. Gratidão ao Mestre por todos os ensinamentos. Gratidão porque com esses ensinamentos, através da doutrina espírita, nós sabemos que é a mediunidade, como agir em relação a ela. Sejamos nós médiuns ostensivos ou não. Gratidão a Maria, mãe, amiga, confidente, conselheira. Nos acolhe sempre, mãe. Suas bênçãos conosco. Gratidão a cada companheiro espiritual que estuda conosco, que nos intui nas reflexões, nos ajuda a entender, sejamos nós encarnados ou desencarnados. Que todos nós possamos aprender um pouco mais na tarde de hoje. Graças a Deus. Pergunta número 1. Como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2. A água está por aí? Nós temos água. E temos também um chá que está pelando de carquejundo. Uma mistura de carqueja, uma mistura de carqueja com boldo. Mas como está muito quente, embora o tempo tenha esfriado, vou deixar ele aqui de lado um pouquinho. Vamos lá. História de hoje, o médium espírita. E aqui já começa a distinção, porque existem médiuns de todas as religiões. Cada um dá o nome que quer. Agora, o médium espírita, temos o livro dos médiuns, que nos explica tudo e mais alguma coisa sobre mediunidade. É importante que seja estudado, meditado, que o médium volta e meia, né? Vá lá, estude, analise, pense. Porque é o nosso jeito certo de agir. Kardec fala, todos somos mais ou menos médiuns, não é mais ou menos. Mais, que são os ostensivos, que você os encontra numa câmara mediúnica, uma palestra talvez,
numa sessão pública, dando um passe, câmara voltada para a saúde, também um atendimento fraterno, médiuns de trabalho ostensivo. E aqueles que não são, mas que já tiveram uma intuição batata, que já ligaram de repente para uma pessoa e a outra pessoa respondeu: que bom que você telefonou para mim, eu estava precisando muito conversar com você. Um sonho. De repente você está conversando com alguém e fala uma coisa que depois você fica assim: de onde é que eu tirei isso? E era o que aquela pessoa estava precisando ouvir. Nuances. Nuances. Não há uma mediunidade igual a outra. Então, se você está com a sua mediunidade em início e vai procurar os conselhos, a orientação de um médium já em trabalho, esquece. Porque ele sentiu de um jeito, ele percebe de um jeito, né? Ele é ele, você é você. Então, como é que eu faço? Livro dos médiuns. Estudando. E para acompanhar o livro dos médiuns, nós temos de Emmanuel, Seara dos Médiuns, que nos ajuda a aprofundar as reflexões. Então, o médium espírita é diferente de um médium das religiões de matriz africana, de um médium da igreja carismática, porque ali há mediunidade. Os santos foram médiums. De alguém das igrejas reformadas protestantes, que hoje se intitulam evangélicas. O evangelho é para todo mundo. Profetizou e aconteceu. Médium. Então, vamos lá. O médium espírita. Ok? Irmão X nos diz o seguinte, estou colocando o livro aqui embaixo para ficar mais fácil. Qualquer ruído, gente, não será coincidência. Aqui ao lado há uma escola e hoje é dia 10, daqui a 2 dias é o dia das crianças, não é isso? Então, elas estão em polvorosa. Vamos aqui. Irmão X nos diz o seguinte, quando o médium espírita apareceu na Assembleia Doutrinária, sinceramente decidido à tarefa que lhe fora designada, então já temos uma coisa aqui. Ele sabe o que ele tem que fazer, né? Quer fazer, estava decidido a tarefa que lhe fora designada. Chegou lá no grupo. Abraçou o serviço com ardor, cheio de gás. E, às vezes, a gente, com o tempo, vai perdendo essa força, essa vontade, esse ardor. E aí cai no automatismo. Isso é triste. Então, chegou, vou trabalhar, vou fazer, beleza. No entanto, das pequenas multidões que o acompanhavam, que os médiuns somos sempre observados dentro da casa espírita, fora da casa espírita, porque a gente não conhece todas as pessoas que frequentam a casa, mas elas nos veem, elas sabem quem somos e de onde nós somos. Então, as pequenas multidões que o acompanhavam, saíram vozes. É por demais verde, não tem experiência. Que eu saiba, experiência se adquire com o trabalho. É igual o primeiro emprego, né? Que contratamos gente com experiência. Mas se a pessoa não for o primeiro emprego dela, que experiência que ela vai ter? Tá. Ele ouviu. O ceareiro do bem assumiu ares de adulto e adotou costumes austeros. Passou a ter uma vida ali, séria, né? Rígida. Mas o público observou. É um velho prematuro, sem a chama do ideal. Mas não tinha acabado de reclamar que ele tinha chegado cheio de gás para o trabalho?
Agora estão dizendo que ele é um velho que não tem mais, não tem gás? Um velho prematuro que não tem o ardor que eles disseram que era demasiado. Ele ouviu. Ele renovou a própria atitude e mostrou-se entusiasta. Mas ouviu novo conceito. E aí a gente começa a ver onde a gente se encaixa. Se a gente já agiu assim, já, né, em relação a algum médium, seja ele quem for. Raul Teixeira, Divaldo, Chico. Chico está quase virando um santo, gente, nas redes sociais. É um absurdo isso. Quantos e quantos médiuns existem por aí? E a pessoa fala, ai, médium. Devemos, e muito, temos a tornozeleira espiritual no calcanhar, né? No tornozelo, lá, preso. Estamos em liberdade condicional. Então, as pessoas disseram que ele era um velho prematuro sem a chama do ideal. Eu acabado de reclamar que ele era muito jovem, não tinha experiência. Experiência se adquire com o trabalho. Ele muda. E aí fala que ele é um velho, que não tem o ardor que tinha. Ok. Renovou a própria atitude e mostrou-se entusiasta. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Mas ouviu um novo conceito. É um temperamento perigoso, entregue à chocarrice. Brincadeiras. Ele, então, procurou, adicionar veemência ao otimismo. E os circunstantes fizeram coro. É explosivo, dado à violência. Gente, se ele estava entusiasmado e brincando, o pessoal estava, né, nada de palhaçadas, e aí começou a falar, não, vamos sim. Esse cara é violento, é perigoso. O servidor arrefeceu os impulsos, diminui tudo de novo. E começou a usar textos esclarecedores para fundamentar as próprias asserções. Os livros que nós temos à disposição é Joana, é Ivone, é Emmanuel, André Luiz, os clássicos Richer, Bozzano, Alsakoff, Victor Hugo, Leon Denis, né? As referências. Lendo pareceres de autoridades, então falava assim, fulano, Leon Denis falou isso assim. Dona Ivone, na entrevista tal, citou isso assim. André Luiz, Emmanuel, Joana, Hamed. E escutou novo apontamento. É um burro que não sabe falar. Senão recorrendo a notas alheias. Ai de nós se não fossem essas notas alheias, material de estudo que a gente tem, e que devemos sim citar, porque é divulgação da doutrina. Tem muito texto aí que é de Emmanuel e de outros espíritos que vieram através de Chico e estão dizendo que é do Chico. Não é do Chico. Com todo respeito ao mediunato do Chico Xavier. Ele mesmo dizia, eu gosto de ser médium, eu sinto prazer em ser médium. Médium, intermediário. Então, quando a gente for divulgar algum trecho da doutrina, coloque o autor espiritual, porque o texto é dele, não é do médium. Embora eu vi num livro, livro XYZ, os autores, Divaldo Franco, parou. Desde quando
Divaldo Franco escreveu algum livro, gente? Por ele mesmo? Não. Dona Ivone até tem, mas Divaldo não. Médium, intermediário. Bom, depois dessa brincadeira de falarem que ele era um burro que não sabe falar, senão recorrendo a notas alheias, modificou, abandonou daí em diante o sistema de citações. Ele está buscando acertar, né? E passou a dar somente respostas rápidas sobre os problemas que lhe vinham à esfera de ação. Ou seja, as pessoas procuravam por ele, né? Vamos lá, atendimento fraterno. Né? As pessoas batem a porta do atendimento fraterno e lá, digamos que eles estivessem um trabalho desse, citando trechos de Emmanuel, conversando com as pessoas, etc. e tal, ou numa palestra encadeando os textos que ele, né, foi intuído a pesquisar, que era isso que os espíritos precisavam que fosse falado, que fosse dito, mas aí, né, não é um burro, não é por aí. Então, ele largou o sistema de citações e passou a dar somente respostas rápidas sobre os problemas que lhe vinham à esfera de ação. Será que teve algum comentário dessa vez? Teve. O pior é que teve. Exclamaram para logo: é um preguiçoso, sem qualquer atenção para o estudo. Quando ele citava coisa que ele estudava, não sabe falar por si próprio, e aí quando ele para de fazer isso, ele não estuda? Não tem conteúdo? Gente, nessa altura, o obreiro da espiritualidade julgou mais razoável servir à causa da luz no próprio lar. Contudo, ouviu, é um covarde, não enfrenta responsabilidades diante do povo. O médium regressou às atividades públicas, vamos embora, para junto do povo de novo, e entrou a colaborar na sementeira do conhecimento superior, onde fosse chamado. E surgiu outra sentença. É um manequim da vaidade, manobrado por agentes das trevas. Joana de Ângeles diz que essa conversa que eu estou tendo aqui com vocês, e as palestras, porque isso aqui não é palestra, é uma conversa. As palestras, os palestrantes e tal, aquilo é autodoutrinação. Não são santos, estão em trabalho ativo, se estão à frente porque a dívida é enorme. No entanto, ainda tem gente que faz assim. Não é isso. Então, manobrado por agente das trevas. Ai, pai. Vamos em frente. A conversa, então, que eu estou tendo aqui é a autodoutrinação. Que é as primeiras orelhas que escutam. A primeira pessoa que estuda, né, que pesquisa, que vê, que estuda primeiro, antes de dividir o que pesquisou com as outras pessoas, é o próprio médium. E é necessário um estudo constante. Uma coisa não deve ser deixada de lado, o Evangelho, que é o roteiro para agir corretamente, trabalhadores da última hora que todos nós somos. Vamos continuar. Vamos ver se agora acabou essa história.
O atormentado trabalhador procurou evitar discussões e escolheu a atitude de reserva, falando apenas em torno das questões mais simples da edificação espiritual. Bom, já que o caminho não é sair falando, né? Então eu vou diminuir de novo o tom. Eu vou falar do básico, não vou falar muito. Comentou-se: é mole demais, sem qualquer fibra moral, para os testemunhos de fé. Testemunho de fé, tá bom, testado ele está sendo, com toda certeza. Gente, Chico Xavier foi tentado muitas vezes. Tem um livro, falando em testemunhos, da Sueli Caldas Schubert, chamado Testemunhos de Chico Xavier. Ela teve acesso e reuniu várias cartas, né, fez uma compilação de várias cartas que Chico trocou com um amigo da FEB, à época. E ele desabafava nessas cartas. Teve cada coisa, gente. Ele levou bufetada na cara mais de uma vez. Porque a psicografia que ele recebeu foi entregue a uma pessoa, e era exatamente, né, como a pessoa desencarnada se colocou, ela era. Essa pessoa tinha conhecimentos políticos, e de repente desembarca uma meia dúzia de políticos para conversar com Chico Xavier para obter psicografias. E o Chico se sentiu incomodadíssimo com aquilo. Ele estava se sentindo dentro do Itamaraty. Não tinha nem como, entendeu? E o que é pior, nem sempre as psicografias vinham, porque, como ele sempre falava, o telefone só toca de lá para cá. O caso da bufetada é por causa de um passe que ele não deu numa senhora. Ela gadunhou ele, vou sentar aqui, você vai me dar um passe. O livro é desta grossura. Tem casos e mais casos, ele desabafando, né? O problema que aconteceu quando o irmão X, né, ainda assinava como Humberto de Campos, e a família quis pegar dinheiro por causa dos livros que foram vendidos, e ele aí, Humberto passou a se autodenominar irmão X, acho que é Humberto de Campos, não é? Deixa eu confirmar aqui. Meu computador está ligado para essas emergências mesmo. Ajuda. Irmão X, Humberto de Campos. É ele, sim. Irmão X é o pseudônimo do espírito de Humberto de Campos, escritor, jornalista e membro da Academia Brasileira de Letras, que viveu entre 1886 e 1934. Após sua morte, ele psicografou obras através do médium Francisco Cândido Xavier, utilizando o pseudônimo em sua fase espiritual, pois sentiu-se mais à vontade depois de uma disputa judicial relacionada aos seus direitos autorais, que a família queria. Então, ele passou a se chamar Irmão X. Pronto, não tem nem nome. Problema é nome? Não tem nome. E aí isso repercutiu, e o Chico buscando colocar água fria na fervura, porque já tinha gente, não, a gente vai falar e vai na frente, vai fazer. E Chico assim, calma, 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 calma. E os pensamentos agressivos que chegam até ele,
chegavam até ele. E o nosso amigo aqui? Vamos ver. Então, nosso amigo, registrando isso, esposou o regime da mente arejada, com um verbo franco. É para falar? Então, vamos falar. E anotaram logo, né? De imediato. É um obsidiado. Entregue à mistificação. Caramba! Chico Xavier uma vez foi tentado, vocês sabem. Chico Xavier estava em casa, tranquilo, quando aparece junto a ele um espírito daqueles de botar cabelo de médium vidente em pé. Aquela vibração pesada. Darth Vader ao quadrado. Tum. Vira-se para Chico e pergunta, você me chamou? O Chico já ia dizer que não, mas aí Emmanuel apareceu, o outro não viu, e o Emmanuel falou assim, não responda que não. Aí o Chico aproveitou que era mineiro, né? Chamei esse senhor. O que você quer de mim? Sabe o que é? Que a minha vida está tão cheia de problemas que eu queria que o senhor me abençoasse em nome das forças que o senhor acredita que é para ver se a coisa melhora. Aí o espírito parou, olhou para ele. Chico, com você não tem jeito mesmo, não. E foi embora. Assim como com o Divaldo, foram 40 anos do Máscara de Ferro, porque aparecia para Divaldo usando uma máscara de ferro. O espírito que queria, porque queria que ele deixasse a doutrina espírita e voltasse a ser padre. 40 anos. Ué, cadê Joana? Ali. Mas Edivaldo sabia como deveria agir. Então, foi acusado de estar obsediado, entregue à mistificação. Tentou acomodar-se fazendo unicamente aquilo que considerava como sendo o seu próprio dever. É isso que tem que fazer? Quer que eu faça o quê? Eu fique aqui recepcionando as pessoas hoje? Eu fico. Quer que eu faça o quê? Que eu dê um apoio lá no lanche? Eu dou. O que você quer que eu faça? Eu vá para o bazar? Vou. E ponto. Né? Clamaram. É vagabundo, sendo o seu. É vagabundo, nada quer com o trabalho. Ele tornou a inflamar-se de boa vontade. Está parecendo um ioiô essa história, né? Ele pega o gás, aí diminui. Vai de novo, para. Outra vez, diminui de novo. E para. Para. Então, ele tornou a inflamar-se de boa vontade, oferecendo o máximo das próprias forças à construção da espiritualidade maior e acusaram. É revolucionário, deve ser vigiado. Aí, ele jogou a toalha. O médium jogou a toalha. Aflito, o medianeiro procurou o mentor espiritual que lhe propiciava amparo constante e chorou. Benfeitor meu, que faço se não satisfaço? De quem recebeste a tarefa do bem? Perguntou o amigo. Do Senhor ou dos homens? Do Senhor, soluçou o médium. Então, replicou o abnegado companheiro, levarei tua indagação ao Senhor e amanhã trarei a resposta. E assim aconteceu. No dia seguinte, ao amanhecer, quando o servidor orava, rogando força e inspiração,
Surgiu-lhe à frente um instrutor espiritual e falou sereno. A resposta. O Senhor mandou dizer-te que, em te nomeando para colaborar na obra de redenção, assim o fez, porque confiava em teu amor para com os irmãos da família humana. E que, por isso mesmo, não te solicitou o inventário das críticas que porventura te fossem feitas, e sim te recomendou tão somente servir e trabalhar. Porque Jesus sabe tudo que está acontecendo. Ele não precisa que a gente chegue para ele na prece cheio de mimimi. Ele sabe. Sabe que isso vai acontecer com todas as pessoas que buscam trabalhar no bem. É esperado que isso aconteça num planeta que está saindo de provas e expiações, se encaminhando, né, na direção de regeneração. Que também vai ser um processo, vai ser uma coisa longa. Não vai se instalar assim. Então, a turma do lado negro da força, ali do tio Darth Vader, tio Darth, não quer que o bem prevaleça. Tá, para eles está muito bom do jeito que está. Assim como aconteceu lá, né, com os exilados de Capela. Tá bom assim, não mexe não. Como assim, o cara pálida? Aí Jesus vem chamando para o trabalho. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Né? E auxílio e estímulo não nos faltam, seja qual for a tarefa no bem que a gente faça. Quantos livros de mensagem chegam, né, estão a nosso dispor? Fora o Pentateuco, o Evangelho, Dai de Graça, capítulo Dai de Graça, o capítulo 6, o Cristo Consolador, o outro capítulo, os Trabalhadores da Última Hora, a fé, a caridade. Alimento espiritual para a gente continuar essa caminhada não nos falta. E como o próprio Chico disse uma vez, Jesus nos conhece pelo nome, sabe das nossas necessidades e somos atendidos. Então, o mentor falou isso. E vamos terminando a história de hoje, quando o irmão X diz o seguinte: nesse instante, o primeiro clarão diurno varou de chofre a vidraça. O medianeiro, de alma subitamente bafejada por nova compreensão, mirou o fio de luz que vencera as trevas para aquecê-lo em silêncio. Em seguida, pensou e pensou, a pouco e pouco invadido de estranho júbilo. Como é que a mensagem chega para nós, não é? Desde então, o médium espírita olvidou a si mesmo e aprendeu com um raio de sol. Ai, uma emergência aqui para resolver. Oh, meu pai. Olha, o que aconteceu que não está entrando? Ai, deve ter soltado aqui. Deixa quieto. Daqui a pouco eu respondo a criatura. Ah, está me atrapalhando aqui. Vamos embora. O importante é isso aqui. Então, como é que as mensagens nos chegam?
um raio de sol. Em seguida, pensou e pensou, a pouco e pouco invadido de estranho júbilo. Desde então, o médium espírita olvidou a si mesmo e aprendeu, com o raio de sol, que a sua força vinha do Senhor e que a sua felicidade se resumia em servir e servir, trabalhar e trabalhar. É aquilo que Chico dizia. Eu gosto de ser médium. Eu sinto prazer em ser médium. Encerramos por aqui hoje. Que bom que tem alguém me vendo. Eu não consigo ver nenhum comentário. Obrigada por estar aqui. Convido a fazer a prece de agradecimento e encerramento. Graças a Deus. Gratidão, meu Pai, pela mediunidade, esse empréstimo que nos é concedido. Gratidão, mestre, porque na doutrina nós temos tudo para acertar. Gratidão a Maria, mãe, amiga, confidente, conselheira, que nos auxilia nesse trajeto. Gratidão imensa aos mensageiros espirituais que nos socorrem, nos estimulam, nos mostram o caminho correto, nos ajudam a entender o que estamos estudando, nos fortalecem. Tudo por amor e pelo amor de Jesus em nossas vidas. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos ter meditado um pouco mais, aprendido um pouco mais na tarde de hoje. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Até sexta-feira que vem com outra história, continuação desse livro, Estante da Vida. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.